numa vizinhança aberta de P, tá? Se as duas funções coincidem numa vizinhança aberta de P e F é contínua em P, então a G é contínua em P. Tá? A prova disso é bem simples, pessoal. Prova disso. Prova. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, daí, o que é que você tem? A F é contínua em P. Então, se a F é contínua em P, tá? O P pertence ao domínio da F, tá certo? Daí, o P pertence ao domínio da F, não é nem por aqui logo, não. Eu não preciso nem argumentar isso aqui, ó. Porque as duas funções coincidem numa vizinhança aberta de P. Se elas coincidem numa vizinhança aberta de P, essa vizinhança está contida no domínio das duas. Mas essa vizinhança contém o P, porque não é a vizinhança aberta e estrita, é uma vizinhança o quê? Aberta de P. Tá? Então, me arrumei, por favor. Olha aqui, ó. Tá aqui o P. Tá aqui o P. Vou desenhar o P de preto. Desculpa. Então, nessa vizinhança aberta de P, ó. Nessa vizinhança aberta de P, tá aqui, intervalo aberto. As duas coincidem, isto é, essa vizinhança está contida no domínio das duas. Então, de cara, o P pertence a quem? Ao domínio da F. E o limite de quem? O P pertence ao domínio da F. O limite de F de X com X tendendo a P é quem? Desculpe. O P pertence ao domínio da F. O P pertence a quem? Ao domínio da G, claro. Tá certo? O P pertence ao domínio da F, o P pertence ao domínio da G. Como elas coincidem? Quem é? Quem é F de P? Quem é? G de P. E quem é o limite de F de X com X tendendo a P? Quem é? É F de P. Logo, eu pergunto para vocês, quem é o limite de G de X com X tendendo a P? Quem é? G de P. Porque o limite, as duas coincidem numa vizinhança aberta de P. Então, as duas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Se uma delas tem limite, os limites são iguais. Mas quem é F de P? G de P. Então vamos com calma. As duas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Uma delas tem limite. Então a outra tem limite e os limites são iguais. Mas quem é F de P? G de P. Então, olha o que eu tenho aqui. G está no domínio, o P está no domínio da G, e o limite da G em P é G de P. Isto diz o quê? G é... E o que é que isso diz? Isso diz o quê? Isto diz... Diz o quê, pessoal? Que G é o quê? Contínua aonde? Em P. Tá? Tá bom? Isso diz que G é contínua em P.
E aí sai a seguinte proposição. Proposição. Sejam vou colocar ali que não tem espaço, tá? Vem pra cá. Que é um corolário, tá? Corolário. Corolário. Sejam F e G funções e I contido em R, um intervalo aberto. Se F e G coincidem em I e F é contínuo em I, então AG é contínua onde? Contínua em I. Se duas funções coincidem no intervalo aberto e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é, tá? A outra também é. Ok? Isso é verdade por quê? Porque eu pego um ponto desse intervalo aberto. Olha, se eu pegar um ponto desse intervalo aberto, esse intervalo é uma vizinhança aberta desse ponto. As duas coincidem nessa vizinhança aberta desse ponto. Uma delas é contínua nesse ponto, então a outra também é, e acabou-se. E isso vale para qualquer ponto. Tá certo? Entendido? Isso é bem óbvio. Outra coisa que você tem é que o seguinte, não esqueça que as funções polinomiais, as funções polinomiais, isso já foi visto, só ressaltando aqui, as funções polinomiais e as funções racionais, as duas são o quê? São contínuas. Quem é o limite de uma função polinomial num ponto? É o valor da função. Primeiro, quem é o domínio de uma função polinomial? Os reais. Então, dado o número real, o limite da função polinomial nesse número é o valor da função polinomial nesse número. Então, acabou. Já tem a continuidade. Só que isso vale para as funções racionais. Qualquer que seja um ponto no domínio de uma função racional, quem é o limite da função racional nesse ponto? É o valor da função racional nesse ponto. Já foi visto em aulas passadas. Ou seja, as funções polinomiais e as funções racionais são funções contínuas em todos os pontos dos seus respectivos domínios. Então, elas são funções contínuas, certo? E aí, você pega esse exemplo aqui, ó. Seja F de R em R, dada por F de X, ó, igual. É o último exemplo. X2 mais 2x mais 1. Se o x é maior que ou igual a 1, e é igual a 1 menos 3x2, se o x é menor do que 1. Olha aqui. Tá? Tem-se o seguinte. Primeira coisa. F é contínua. F é contínua nesse intervalo 1 mais infinito. Esse intervalo no intervalo aberto, não é? Nesse intervalo, a F coincide com essa função polinomial.
Só que uma função polinomial é contínua na reta, em particular é contínua nesse intervalo, é contínua em todos os pontos desse intervalo. Então, como a f é uma função polinomial nesse intervalo, que é um intervalo aberto, a f é contínua nesse intervalo. E é contínua nesse outro também, pela mesma razão. Porque a f é uma função polinomial nesse intervalo, que é aberto. Hã? Que foi? De novo, a f é uma função polinomial nesse intervalo. E nesse intervalo, essa função polinomial é contínua. Então a f também é. Duas funções que coincidem no intervalo aberto, se uma delas é contínua nesse intervalo, a outra também é. Tá? Agora falta o quê, hein? Falta verificar o 1. Será que a f é contínua no 1? Eu não falei ainda de limite pela direita e limite pela esquerda. E não vou fazer menção isso agora. Vou usar o seguinte. Suponha, tá? Suponha que exista L. Suponha. Olha como é fácil o argumento. Ó. Suponha que existe L real com L igual ao limite de f de x com x tendendo a quê? A 1. Tá certo? Suponha que existe L real com L igual ao limite de f de x com x tendendo a 1. Como f de x é igual a quê? Ó? F de x é igual a quê? A x2 mais x mais 1. Qualquer que seja x nesse conjunto, para, Romildo, o que é que eu tenho? Tem isso aqui, não tenho? Então, olha o que é que eu tenho. A f coincide com essa função polinomial nesse conjunto aqui. O número 1 é ponto de acumulação desse intervalo. O quê? Mais 2x. Vamos lá. Mais 2x. Obrigado. Então, de novo. A f coincide com essa função polinomial nesse intervalo, do qual 1 é ponto de acumulação. Por suposição, a f tem limite L. E essa função, qual é o limite dessa função no 1? 4. Então, qual é a conclusão? As duas... Não. Não é isso. Você está colocando o carro diante dos bois. De novo. A f e essa função polinomial coincidem nesse intervalo, do qual 1 é ponto de acumulação. As duas têm limite. A f tem limite L, por suposição, e a função polinomial no 1 tem limite quanto? 3, 4. As duas têm limite no 1. O 1 é ponto de acumulação daqui, as duas coincidem aqui, a f tem limite L e a função polinomial tem limite 4. Então, conclusão, tem-se L igual a 4. Por outro lado, f de x é igual a quê? A 1 menos 3x2, qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x nesse intervalo, menos infinito, menos 1. Então, menos infinito, 1. Então, olhe para cá. As duas funções, a f e essa função polinomial, coincidem nesse intervalo, do qual 1 é ponto de acumulação. As duas têm limite no 1. O limite da f, por suposição, é L. E qual é o limite dessa função no 1? Menos 2. Então, qual é a conclusão?
Logo L igual a menos 2. É absurdo. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Se é um absurdo, não existe L real, tal que o limite de f de x com x tendendo a 1 é L. Então, o limite de f de x com x tendendo a 1 não pode ser f de 1, porque f de 1 é um número real. Tá certo? Como f de 1 é um número real, então a f não, né? Olha, veja aqui, vou botar até aqui para a galera. Veja que, ou observe que, melhor é observe, negócio de veja, né? Observe que 1 pertence ao domínio da f, e quem é f de 1, me diga. Quem é f de 1? Quem é? O 4. Então, o f de 1 não é limite, tá? Assim, f de 1 não é o quê? Não é limite de f aonde? Em 1. Portanto, a f não é o quê? Contínua aonde? Em 1. Daí, aonde é que a f é contínua? Daí, f é contínua em que conjunto, hein? A f é contínua aonde? É contínua nesse intervalo aberto e nesse. Então, a f é contínua em R menos 1. A f é uma função contínua? Porque ela não é contínua em todos os pontos do seu domínio. E f não é contínua. Ela é contínua nesse conjunto, mas ela não é uma função contínua. Ela não é contínua em todos os pontos do seu domínio. Eu vou por aí porque eu não falei em limites laterais. Tá? Vou falar depois. Diga. Não, só porque eu tenho que sair cedo, caso aparecer um outro.